Se eu soubesse o que estava prestes a acontecer, nunca teria trazido aquela aranha para casa. Era só mais uma viagem, mais uma expedição para encontrar espécies exóticas e raras, uma aventura que eu fazia todos os anos. Mas aquela criatura, ela era diferente. E meu erro foi ignorar todos os sinais de alerta. Desde pequeno, sempre fui fascinado por aranhas. Enquanto outras crianças colecionavam figurinhas ou jogavam videogames, eu estava no jardim, procurando teias escondidas, observando o comportamento dessas criaturas silenciosas e mortais. Ao longo dos anos, minha paixão cresceu, e quando entrei na universidade para estudar biologia, essa obsessão se tornou meu foco principal. Eu mantinha viveiros no meu quarto, onde criava e estudava várias espécies de aranhas. Algumas eram venenosas, outras mais dóceis, mas todas tinham uma coisa em comum: me fascinavam. A decisão de viajar até a Amazônia veio logo após uma palestra na universidade sobre biodiversidade. Sabia que, se tivesse sorte, encontraria espécies que poucas pessoas no mundo já tinham visto. E como esperado, a Amazônia não me decepcionou. Durante a primeira semana, encontrei várias espécies raras e até algumas novas para minha coleção. Mas foi na última noite que tudo mudou. Eu estava me afastando do grupo de expedição, andando mais fundo na floresta do que deveria. Era como se algo me chamasse, algo que me fazia ir cada vez mais longe. Foi então que vi. À primeira vista, era quase impossível distingui-la entre as folhas e galhos. Estava agachada no centro de uma teia gigante, seus olhos brilhando no escuro. Era uma aranha como nenhuma outra que eu já tinha visto. Seu corpo era negro como carvão, com marcas vermelhas que pulsavam suavemente na luz da lanterna. Eu senti meu coração acelerar. Aquilo era uma descoberta. Uma aranha daquele tamanho, daquela espécie, não aparecia em nenhum dos livros que eu já tinha estudado. Sem hesitar, abri minha mochila e peguei o pequeno recipiente de vidro que sempre carregava. Com um cuidado extremo, consegui capturá-la e coloquei o frasco na mochila, sorrindo para mim mesmo. Estava levando um tesouro para casa. Mas o que eu não sabia é que, ao fazer isso, estava carregando um pesadelo comigo. Uma criatura que nunca deveria ter sido retirada daquele lugar, uma aranha que carregava um mal muito mais profundo do que seus olhos brilhantes deixavam transparecer. De volta à cidade, uma sensação de vitória ainda corria pelas minhas veias. Havia trazido a aranha amazônica para meu pequeno laboratório em casa e não poderia estar mais animado para estudá-la. No fundo do meu quarto, entre outros viveiros de aranhas mais comuns, a recém-chegada parecia se destacar. Havia algo inquietante no modo como ela se movia, como se estivesse à espreita, mesmo dentro do viveiro. Era mais rápida e mais calculista do que as outras espécies que eu já tinha observado. Seus olhos, sempre brilhantes, pareciam seguir cada movimento meu. Nos primeiros dias, tudo parecia normal. Eu monitorava seu comportamento de perto, tentando entender suas preferências de alimentação, padrões de teia e outras características que pudessem diferenciá-la. Mas, quanto mais tempo passava, mais perturbado eu me sentia. Ela se movia de forma agressiva no viveiro, como se quisesse sair. O espaço parecia pequeno demais para ela, e seu comportamento era de pura inquietação. E o mais estranho, as outras aranhas pareciam reagir à presença dela, como se soubessem que algo estava errado. Era na calada da noite, quando tudo ficava em silêncio, que eu sentia mais o desconforto. Sons suaves, quase inaudíveis, vinham do viveiro. Arranhões, como se algo estivesse tentando escapar. Inicialmente achei que fosse impressão minha. Talvez estivesse cansado demais da viagem. Talvez minha mente estivesse pregando peças. Mas logo descobri que não era imaginação. As outras aranhas começaram a se comportar de maneira estranha, movendo-se nervosamente em seus próprios viveiros. Eu devia ter percebido que algo estava fora de controle. Mas mais uma vez, ignorei os sinais. Até que aconteceu. Era tarde da noite. Eu estava prestes a dormir quando ouvi um som mais forte vindo do meu quarto. Um som de vidro quebrando. Meu coração acelerou e imediatamente me levantei. Quando entrei no quarto, vi o pesadelo que havia criado. O viveiro da aranha amazônica estava destruído. Ela tinha conseguido escapar, mas não estava sozinha. Uma de minhas outras aranhas, uma espécie maior que eu mantinha em um dos viveiros ao lado, estava ao lado dela. Elas estavam lado a lado, imóveis, como se tivessem se enfrentado. Mas algo estava errado. Ao me aproximar, notei um fio de teia envolvendo as duas. As duas haviam se encontrado. Foi então que percebi. Elas haviam cruzado.
Antes que eu pudesse reagir, senti algo rastejar pelo chão ao redor do viveiro. Olhei para baixo e vi pequenos filhotes. Não eram da aranha amazônica, nem da espécie que eu mantinha. Eram híbridos. Pequenas criaturas de pernas longas e grossas, com a mesma coloração negra e marcas vermelhas brilhantes no corpo. E o pior de tudo, elas eram rápidas. Muito rápidas. Peguei uma vassoura e tentei afastá-las, mas os filhotes já estavam se espalhando pelo quarto, desaparecendo nas frestas do chão e das paredes. Meu coração batia descontroladamente. O que eu havia feito? Durante o resto da noite tentei capturar os filhotes que restavam, mas sabia que muitos já haviam fugido. Sabia que não tinha como controlá-los. Aquela aranha amazônica, com seu comportamento estranho, havia gerado algo muito mais perigoso do que eu poderia imaginar. Naquela noite mal consegui dormir. Eu sabia que o pesadelo estava apenas começando. Você já sentiu que algo está errado, mesmo antes de ter certeza? Aquela sensação, aquele formigamento na nuca que avisa que o perigo está mais perto do que você imagina, mesmo quando tudo parece normal. Na manhã seguinte à fuga da aranha, foi exatamente assim que me senti. O quarto estava calmo, quase em um silêncio ameaçador. Não havia mais sinais dos filhotes, mas eu sabia no fundo que eles estavam ali, escondidos nas sombras, esperando. O verdadeiro terror estava só começando. Depois daquela noite caótica, eu passei horas tentando encontrar os filhotes. Fui meticuloso, investigando cada canto do quarto, cada fresta nas paredes, cada pequeno buraco onde eles pudessem estar se escondendo. Encontrei apenas 2 dos filhotes restantes e os prendi em um pequeno recipiente de vidro. Mas na minha mente, eu sabia que havia mais deles por aí. E pior, o que eu fiz já estava fora de controle. Naquela tarde, recebi uma mensagem de Carla, uma colega de faculdade e amiga próxima. Ela também estudava biologia e, como eu, era fascinada por aranhas. Decidi contar a ela o que tinha acontecido, esperando que de alguma forma ela pudesse me ajudar a lidar com aquilo. Mas quando ela chegou e viu os filhotes mutantes, o pânico em seus olhos foi inconfundível. Daniel, você sabe o que isso significa? Ela disse, o rosto pálido. Essas aranhas, elas não são normais, não são como nada que já vimos antes. Se esses filhotes se espalharem... Ela parou, incapaz de terminar a frase. Eu sabia exatamente o que ela queria dizer. Se aquelas criaturas fugissem, se reproduzissem, o caos seria inevitável. Mas apesar do pânico, ainda estava em negação. Não queria acreditar que aquilo era tão sério quanto parecia. Precisamos exterminá-las agora, Carla insistiu, a voz decidida. Não podemos deixar que mais delas se espalhem. Mas como? Eu mal conseguia encontrar os filhotes no quarto, quanto mais impedir que eles saíssem para outros lugares. E então, como se o universo quisesse me dar uma amostra do que estava por vir, aconteceu. Enquanto discutíamos o que fazer, um som vindo da cozinha chamou nossa atenção. Um barulho alto, seguido por um som seco, como algo caindo no chão. Corremos para ver o que era, e quando chegamos à cozinha, o que vimos fez meu estômago se revirar. No chão, estava o corpo de Max, meu gato. Ele estava imóvel, e perto dele, uma das aranhas híbridas estava parada, seus olhos vermelhos brilhando com uma malícia que parecia quase humana. Ela havia atacado Max, e em poucos minutos, ele estava morto. Daniel, elas estão atacando animais. Carla gritou, o pânico em sua voz ainda mais evidente. Foi naquele momento que a gravidade da situação realmente me atingiu. Essas aranhas não eram apenas um erro, não eram apenas uma anomalia que eu havia trazido para casa. Elas eram predadoras, e seu veneno era muito mais mortal do que eu imaginava. Com Max morto e as aranhas desaparecendo pelas paredes, Carla e eu começamos uma busca desesperada para encontrar mais rastros das criaturas. Mas tudo o que encontramos foi o que elas deixavam para trás. Teias incomuns, muito mais densas e resistentes do que qualquer uma que eu já tinha visto. Elas se moviam rápido e parecia que sabiam onde se esconder. A cada minuto que passava, ficava mais claro que não estávamos lidando apenas com um fenômeno biológico. Havia algo mais sinistro nessas aranhas, algo que não podia ser explicado pela ciência. Decidimos estudar o corpo de Max para entender mais sobre o veneno da nova espécie. Enquanto Carla colhia amostras, eu comecei a observar mais de perto os padrões nas teias que elas haviam deixado. Havia algo inquietante nas formas que as teias formavam. Não eram simples armadilhas para presas. As teias pareciam ter um padrão, quase ritualístico, como se as aranhas estivessem marcando território, criando algo mais.
Carla, no entanto, estava concentrada no veneno. Depois de horas de estudo, ela finalmente olhou para mim, seu rosto sombrio. Daniel, esse veneno, ele não é apenas letal para animais. Ele pode matar um ser humano em questão de minutos. E pelo que eu estou vendo, o veneno dessas aranhas é neurotóxico, o que significa que ele ataca o sistema nervoso central de forma muito rápida. Se elas picarem uma pessoa, não há muito o que fazer. Meu coração afundou. Não estávamos lidando apenas com um problema no meu quarto. Estávamos lidando com uma ameaça real, uma que poderia se espalhar pela cidade se não agíssemos rápido. Temos que destruir os ninhos, Carla disse, firme. Antes que essas aranhas comecem a se reproduzir. Se elas começarem a se multiplicar, será impossível contê-las. Mas onde elas estavam se escondendo? Havia sinais de teias no meu quarto, mas elas já haviam se espalhado para além dali. E o pior estava por vir. Naquela noite, enquanto tentávamos rastrear as aranhas dentro da casa, recebemos uma notícia que nos gelou o sangue. Um vizinho da casa ao lado havia sido encontrado morto no quintal. Inicialmente, a causa da morte parecia ser um ataque cardíaco, mas o que os socorristas não sabiam era que ele havia sido picado por uma das aranhas híbridas. Agora, sabíamos que elas estavam escapando para o mundo exterior. Era uma corrida contra o tempo. Começamos a destruir os ninhos que encontrávamos, queimando as teias e esmagando os filhotes, mas sabia que isso não seria o suficiente. Precisávamos de uma solução maior, algo que pudesse erradicar todas elas de uma vez. Mas o tempo estava contra nós. A cada hora, mais filhotes estavam nascendo, e sabíamos que, se eles escapassem completamente, seria impossível controlá-los. O veneno era mais perigoso do que qualquer um de nós imaginava. E, se eles começassem a atacar humanos, seria uma questão de dias até que uma epidemia de mortes inexplicáveis começasse a surgir. E então, ouvi a última coisa que eu queria ouvir naquela noite. Um barulho vindo de fora, um som familiar. O latido de um cachorro, seguido pelo silêncio mortal. As aranhas estavam expandindo seu território. E agora, nada poderia detê-las. Você sabe quando percebe que já passou do ponto sem retorno? Quando tudo o que você tentar fazer será em vão. Porque o erro foi muito grande, e agora não tem mais como desfazer. Naquela noite, eu percebi que estava exatamente nesse ponto. O som do cachorro do vizinho silenciando de repente confirmou o que eu já sabia. As aranhas não estavam mais confinadas ao meu quarto. Elas estavam lá fora, se espalhando, matando, e nada que eu pudesse fazer mudaria isso. Mas, ainda assim, eu tentei. Eu e Carla corremos até o quintal do vizinho, o coração batendo acelerado, com a lanterna em mãos. O silêncio lá fora era opressor, como se a própria noite estivesse nos observando. Quando chegamos ao quintal, a cena que nos aguardava foi de partir o estômago. O cachorro estava deitado, seus olhos abertos, sem vida. Não havia muito sangue, mas as marcas de picadas estavam por todo o corpo. Mais uma vítima das aranhas mutantes. Era isso. Era o começo de algo muito, muito pior. E nós dois sabíamos que, se não agíssemos rápido, não seriam só os animais que estariam mortos pela manhã. Daniel, temos que chamar alguém. Carla sussurrou, a voz trêmula. Isso está saindo de controle. Precisamos de ajuda. Eu balancei a cabeça, ainda sem palavras. Parte de mim sabia que Carla estava certa, que era hora de pedir ajuda externa, alertar as autoridades. Mas outra parte, a parte egoísta, se recusava a aceitar que aquilo era culpa minha. Chamar a polícia significava admitir que eu havia causado aquilo. Eu seria responsabilizado por cada morte, cada ataque. Enquanto tentávamos decidir o que fazer, um barulho suave chamou nossa atenção. Algo se mexia na cerca do quintal. Quando iluminamos com a lanterna, vimos o que temíamos. Dezenas de pequenas aranhas, as mutantes, escalando a madeira da cerca e se espalhando em diferentes direções. Elas eram rápidas, quase invisíveis no escuro. E sabíamos que havia mais delas em outros lugares. Daniel, não podemos mais esperar, Carla disse, quase implorando. Elas vão atacar as pessoas. Precisamos exterminá-las agora, ou isso vai virar uma catástrofe. O pânico começou a tomar conta de mim. Como iríamos exterminá-las? Elas estavam em todos os lugares. Sabíamos que os filhotes cresciam rápido e se continuassem a se reproduzir, bem, o caos que elas já estavam causando seria o começo de algo muito maior. Voltamos para dentro da casa, e Carla começou a pesquisar na internet maneiras de exterminar aranhas em larga escala. Sabíamos que pesticidas normais não seriam o suficiente. Essas aranhas eram diferentes, mais resistentes.
Além disso, muitas delas já haviam se escondido em lugares onde os pesticidas não chegariam. Enquanto Carla procurava desesperadamente por uma solução, eu senti uma dor aguda no braço. Quando olhei, lá estava ela. Uma das aranhas rastejando pela minha pele, seus olhos vermelhos brilhando no escuro. Antes que eu pudesse reagir, ela me picou. Senti uma onda de calor subir pelo meu braço, seguida por uma dor paralisante. O veneno se espalhava rapidamente. Carla? Minha voz saiu fraca. Ela me picou. Carla olhou para mim, os olhos arregalados de pavor. Sabíamos o que o veneno podia fazer. Ela correu até a cozinha, pegou uma faca e, sem hesitar, cortou o local da picada, tentando impedir que o veneno se espalhasse ainda mais. O corte ardia, mas a dor do veneno ainda era pior. Eu sentia como se algo estivesse queimando dentro de mim. Fique calmo, Carla disse, a voz trêmula enquanto tentava improvisar um curativo. Vamos dar um jeito. Não vou deixar você morrer. Sabíamos que não tínhamos muito tempo. Eu estava começando a sentir o efeito do veneno, que atacava o sistema nervoso rapidamente. Meus músculos começaram a tremer incontrolavelmente e minha visão estava começando a embaçar. A dor era insuportável, como se cada fibra do meu corpo estivesse sendo esmagada. Carla, percebendo que eu estava piorando, pegou o telefone e ligou para os serviços de emergência, tentando explicar a situação. Eu mal conseguia ouvir a conversa dela. O zumbido no meu ouvido aumentava a cada segundo. Depois de desligar, Carla tomou uma decisão. Ela sabia que as aranhas estavam se espalhando mais rápido do que podíamos controlar, e que se não fizéssemos algo radical, outras pessoas morreriam. Eu estava incapacitado pela picada, então ela pegou uma lata de gasolina que guardávamos na garagem e começou a despejá-la pelo quintal, pelos cantos da casa e até mesmo nas frestas onde as aranhas poderiam estar escondidas. Ela estava preparando tudo para um incêndio. Temos que destruí-las de uma vez por todas, Daniel, disse Carla, seus olhos decididos, apesar do medo que eu via em seu rosto. Não há outra saída. Minha visão estava turva, mas eu sabia que ela estava certa. Aquilo era tudo ou nada. Enquanto Carla finalizava os preparativos, eu comecei a perder a consciência. O veneno estava me levando ao limite. A última coisa que lembro foi ver as primeiras chamas subindo pelo quintal, iluminando o céu noturno, enquanto Carla tentava combater o pesadelo que eu havia liberado. Você já esteve tão perto da morte que podia sentir o gosto de cinzas na boca? O calor intenso de uma fogueira que você mesmo acendeu, sabendo que tudo ao seu redor pode ser destruído, inclusive você? Naquela noite, quando as primeiras chamas subiram, iluminando o céu, tive a certeza de que se não fosse o fim para mim, seria para tudo ao meu redor. O fogo subia devagar, mas logo tomou conta de tudo. A casa começou a se iluminar em laranja e vermelho, o calor ficando insuportável, mesmo a uma distância segura. As aranhas híbridas que eu havia criado estavam sendo forçadas a sair de seus esconderijos. Carla, segurando uma vassoura em uma mão e uma tocha improvisada na outra, tentava destruir as criaturas que surgiam, esmagando o que podia e queimando as teias que elas haviam tecido em cada canto. Não temos muito tempo, Daniel. Carla gritava enquanto golpeava uma das aranhas que escapava da parede, o som de seus pequenos corpos estalando no fogo ecoando na noite. Eu estava deitado no chão, mal conseguindo respirar. O veneno corria pelas minhas veias, queimando como se meu sangue estivesse em chamas. Cada respiração era um esforço enorme, e eu podia sentir meus músculos começando a paralisar. Eu sabia que não teria muito tempo antes de sucumbir. E apesar de todo o caos ao meu redor, uma pergunta não parava de martelar na minha mente. Será que já é tarde demais? As aranhas começaram a sair em maior número, pequenas e grandes, suas pernas longas e esqueléticas se movendo rapidamente para fugir do fogo. Algumas rastejavam pelas paredes da casa, outras pelo chão. Eu as via indo em direção ao portão, para além das cercas, para a rua. O incêndio que Carla provocou, nossa última tentativa desesperada, estava forçando as criaturas a fugir, mas agora elas não estavam mais confinadas. Elas estavam livres. Daniel, elas estão escapando. Carla gritou, olhando para mim com desespero nos olhos. O som de vidro estilhaçando chamou nossa atenção. As janelas da casa estouraram com o calor, e as chamas começaram a se alastrar pelo teto. Todo o ambiente se tornava uma armadilha em chamas. Carla tentou me puxar para longe do calor crescente, mas o fogo estava se espalhando rápido demais. Entre as chamas e a fumaça, vislumbrei algo que fez meu coração parar.
No meio da casa, no ponto mais quente e destruído, eu vi uma das aranhas. Só que esta era muito maior do que qualquer uma que havíamos visto antes. Sua carapaça negra refletia as chamas como se fosse feita de metal, e seus olhos vermelhos brilhavam com uma malevolência inumana. Ela havia crescido, mais do que qualquer uma das outras, alimentada pelo caos, pelo terror. Aquela criatura não era apenas fruto de um erro, ela era o fim. Um predador perfeito. Carla, percebendo a mesma coisa que eu, soltou um grito de pura determinação. A gente tem que destruir essa coisa antes que ela saia daqui, ela disse, sua voz rouca por conta da fumaça. Com dificuldade consegui me levantar, apesar da dor e do veneno que me corroía por dentro. A aranha gigante estava se movendo rápido, indo em direção à saída, destruindo tudo em seu caminho. Ela era a líder da nova espécie. Se escapasse, as consequências seriam catastróficas. Enquanto eu tentava acompanhar Carla, cada passo era uma batalha contra meu corpo debilitado. O calor era insuportável, o fogo cercava tudo ao nosso redor, e a casa estava desmoronando. Mas ao mesmo tempo, algo dentro de mim, talvez o instinto de sobrevivência ou a culpa por tudo o que havia causado, me dava forças para continuar. Carla, sempre à frente, atacava a aranha com tudo o que tinha, mas a criatura era resistente. Seus golpes pareciam apenas irritá-la. Quando me aproximei, fiz a única coisa que restava. Peguei a lata de gasolina que Carla havia usado antes, abri e joguei o que restava do líquido sobre a aranha. Em um instante, ela foi tomada por chamas, suas pernas longas se contorcendo enquanto emitiam um som agudo como um chiado de raiva e dor. Isso não vai ser suficiente, Carla gritou enquanto tentava desviar da criatura em chamas. Precisamos explodi-la, ou ela vai sobreviver. Naquele momento, percebi que só havia uma maneira de acabar com aquilo. O incêndio na casa estava em seu auge, e tudo ao redor parecia prestes a desmoronar. Peguei um fósforo, olhei para Carla, que assentiu em silêncio, e joguei o último fósforo no rastro de gasolina que ainda restava no chão. A explosão não foi enorme, mas foi o suficiente. O impacto jogou Carla e eu contra a parede, enquanto a casa inteira parecia implodir ao nosso redor. O calor das chamas engoliu a aranha gigante, e em questão de segundos o monstro estava destruído. A fumaça densa e o cheiro de queimado dominavam o ar. Quando tudo finalmente se acalmou, a casa estava em ruínas. As poucas aranhas que ainda rastejavam haviam sido esmagadas pelas chamas ou pelo colapso da estrutura. Nós conseguimos nos arrastar para fora dos destroços, cobertos de fuligem e exaustos. Carla e eu estávamos vivos, mas a vitória tinha um gosto amargo. Eu havia criado um pesadelo, e custou tudo para contê-lo. Mas, enquanto olhava para o horizonte, o céu tingido de laranja pelo incêndio, uma pergunta não me deixava em paz. Será que destruímos todas, ou algumas escaparam nas sombras, silenciosas, prontas para começar tudo de novo? Carla olhou para mim, suas palavras entrecortadas pela exaustão. Isso, acabou? Eu queria responder que sim, mas a verdade era que não tínhamos certeza. E esse era o verdadeiro horror. Talvez nunca soubéssemos se o pesadelo havia acabado de fato, ou se estava apenas começando em algum outro lugar, nas sombras, longe dos nossos olhos.